E aqui seguimos agora com as informações locais no seu Balanço Geral e voltamos para falar sobre saúde, viu? Quem já sofreu de cálculo renal, olha, geralmente diz que sentiu a pior dor da vida, mas como prevenir, diagnosticar e tratar a doença? Vamos saber agora no quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Olha, o cálculo renal, também chamado de pedra no rim, é uma doença mas muito comum, provocada pela cristalização de sais minerais presentes na urina, que se agrupam e formam literalmente uma pequena pedra dentro do trato urinário. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 13% da população mundial possui cálculo renal e no Brasil o índice chega a aproximadamente 5%. Sobre o assunto, eu converso agora ao vivo aqui no estúdio com o médico nefrologista, o doutor José Roberto Nogueira, que já está aqui com a gente no estúdio do Balanço Geral. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela presença com a gente bem cedinho. Bom dia, Tamires. Bom dia aos telespectadores. Obrigado à TV Atalaia e ao The Cause Day Hospital pela oportunidade. A gente que agradece essa parceria incrível do Hospital The Cause com o Balanço Geral amanhã. E olha, nós temos uma imagem agora para a gente já começar a ilustrar, lembrando que você pode começar também a enviar as suas mensagens. Mas antes, a nossa equipe vai colocar aqui a imagem para a gente poder entender melhor o que é que o cálculo renal, como é que funciona isso dentro do nosso organismo, de uma maneira bem didática, para a gente estar informando a você de casa, né, doutor? Explica para a gente agora a ilustração. Isso, como o Tamires já tinha colocado antes, aqui é o cristal que se forma dentro dessa parte do rim que chama-se papila. Então, esse distúrbio acontece, já colocou inicialmente, pelo excesso de minerais que nós temos no nosso corpo, como cálcio, fósforo e ácido úrico, e a diminuição de líquido que acontece aqui dentro. E aqui a gente quer mostrar os vários locais que os cálculos podem ficar, na parte superior, média, inferior, ou quando ele se desloca lá para o canal urinário. Então, todo esse detalhe aqui da ilustração são os cálculos, né? Qual é o prejuízo que acontece quando se formam esses cálculos? Então, quando ele não se desloca, ele não sai do seu local, a gente às vezes nem percebe que está tendo cálculo, não tem dor. sintoma, né, doutor? Nenhum. E quando ele migra, ele está saindo como esse aqui e fica impactado, provavelmente ele vai sentir a pessoa uma cólica muito grande e a dor é muito forte. Então, o perigo é quando o cálculo se desloca aqui para essa região. Ou na parte do meio do canal, que a gente vai ver no outro, ou na parte inferior. O deslocamento é o que é o mais importante. O deslocamento é o que provoca a cólica. Renal. E essa ilustração aqui, como é que funciona esse nosso Então, é exatamente isso que a gente quer falar. Ele, ao se deslocar, nós podemos ter inicialmente uma dor muito forte da região lombar, que seria esse ponto aqui. E quando ele está mais ou menos ao meio desse canal, muitas pessoas referem na unidade de urgência que está tendo náuseas e vômitos. É porque aqui passa um plexo do estômago e pela irritação o cálculo vai provocar o vômito da pessoa. E quando ele desce e fica aqui embaixo, é que a gente sente uma dor lá embaixo, no homem no testículo e na mulher nos grandes lábios. Olha, e aqui tem um detalhe só importantinho, entendeu? Que é um cálculo que é feito de infecção de urina. É um cálculo que a gente chama de coraliforme. É um cálculo que não dói, porque ele não se desloca, ele está preso nessa unidade. E muita gente que tem infecção de urina produz o cálculo e não sabe que tem ele. Ainda é tem muito essa importante quem tem muita infecção de urina fazer o exame e ver se não tem cálculo também. Entendi. Então, a infecção urinária, em alguns casos, também pode estar associada a esse cálculo no rim. Produção de um cálculo que a gente chama, que é distruvita, chama-se coraliforme, que se assemelha a um coral do fundo do mar. Então, a importância, quem tem fazendo muita infecção de urina, também verificar se está havendo a produção de um cálculo renal. Olha aí, lembrando que estamos ao vivo com você para falar sobre cálculo renal. Para você que está ligando a TV agora, a nossa equipe já vai ilustrar para você o nosso assunto de hoje e você pode participar. O nosso WhatsApp também vai aparecer na tela para que você envie a sua pergunta e a sua participação. Assunto de hoje, cálculo renal, como diagnosticar, tratar e prevenir. José dos Santos, em São Cristóvão. Bom dia, população são cristovense. Ele pergunta assim, doutor, quais os fatores de risco para a formação do cálculo renal?
Ok, José. Veja bem, são fatores múltiplos, como a genética. Se você tem já na sua família alguém que já tenha a produção, tenha cálculo renal, muito provavelmente um outro membro da família vai aparecer. O outro fator é ambiental. Aqui, como na nossa cidade, né, fatores como o clima, o fator quente, a pessoa sudorese, faz atividade física e não repõe líquido, é um grande fator. E o terceiro importante fator de risco, os fatores dietéticos, nutricionais. Não basta apenas a pessoa produzir a pedra, tem que saber por que está produzindo e se estiver produzindo, será que é algum alimento que eu estou comendo em excesso? Será que é algum que eu estou deixando de me alimentar? E há uma importância aqui grande no sentido de que antigamente nós pensávamos que a dieta pobre em cálcio e seria melhor para que isso não acontecesse. É um grande erro. Você pode continuar sua dieta de cálcio normal, derivados do leite, queijo, manteiga e requeijão, que não vai interferir na produção da pedra. Então produtos, isso é importante, doutor. Vamos vai repetir. Até ajudar. Produtos como, por exemplo, queijo. Repita para a gente os produtos. Manteiga, derivados do leite, porque 80% dos nossos cálculos são de cálcio. Sim. E se você, antigamente pensávamos que se diminuísse na dieta produtos pobres em cálcio, diminuiria essa produção. Mas isso não é um verdade. Grande erro, porque isso deixa de haver uma composição química com o oxalato e o cálcio aumentaria e produziria pedra. Então, dieta normal, lógico, dentro daquelas pessoas que podem fazer esse tipo de dieta. Entendi, doutor. Vamos a mais perguntas, mais participação. E quando você for enviar a sua mensagem, manda seu nome completo, bairro e cidade. Ana Catarina está ligadinha em Carmópolis. Como identificar, doutor, uma cólica renal? Isso, Ana, bom dia. É com aquele aspecto que a gente mostrou. Primeiramente, a cólica só acontece quando o cálculo está se deslocando do local que ele é produzido e ele fica parado, obstruindo. Então, a dor vai depender. Se for lá em cima, naquele primeiro trecho que ele está saindo, a dor vai ser lombar. Se tiver mais, descendo um pouquinho mais e tiver no meio do nosso abdômen, ele vai ser uma dor de deslocamento. E lá embaixo também. Então, a dor cólica é o principal motivo nesse sentido. E dificilmente, e há um grande erro também, Tamires, é que nesse momento da cólica as pessoas bebem muita água. Achando que vai amenizar a dor. E é pior, porque o cálculo está impactado ali, você vai produzir mais urina, não vai passar e a dor vai ser bem maior. Vai haver ali um congestionamento, né, doutor? E dor e dilatação do canal. Olha, então, não bebe água quando você estiver passando por uma crise de cólica renal. Vamos a mais perguntas aqui. Aparecida Farias, ligadinha com a gente em Boquim, na região sul de Sergipe. Bom dia, população boquinhense. Além da forte dor, quais os sintomas que podem identificar se tem ou não cálculo renal? Bom dia, Aparecida. Desse deslocamento, você pode ter perda de sangue. Aí você vai ver na urina um pouquinho de sangue saindo quando ele vem descendo com muita intensidade, se ele tiver algumas espículas. Mas a dor é o fator principal. Então esse fator do sangue aí chama atenção? Um pouco, também, mas não necessariamente todos os cálculos vão produzir sangue na urina, né? Mas a dor é o que é mais intenso nesse sentido. Chega mais para cá, doutor. Vamos a mais perguntas, então. Atenção, pode ocorrer de ter sangramento na urina e pode também não ocorrer. Maria Angélica está ligadinha em Estância. É verdade, doutor, que o consumo exagerado de carnes contribui com a formação do cálculo renal? Ótimo, Maria Angélica. Bom dia. Sim, principalmente as pessoas que têm cálculo de ácido úrico ou poderá formar um cálculo de ácido úrico. A carne vermelha e tudo isso vai sim interferir na produção do cálculo. Não significa que todo mundo vai apresentar isso. A importância que a gente sempre passa é que se você já teve o cálculo alguma vez, essa cuidado com a alimentação vai ser importante. Mas sim, esse caso produz cálculo sim. Mais uma pergunta aqui no telão do BG para a gente soltar. Vitor dos Santos, ligadinho em Ilha das Flores. Beber muita água reduz o risco de formação de cálculo renal? Muito bom, Vitor. Exatamente isso. Tudo no rim, doença renal, cálculo, é água e sal. Se você beber muito líquido, você provavelmente vai ser mais difícil você produzir a pedra, a não ser que você tenha uma condição genética muito forte, aí sim, você vai ter que ter cuidado mesmo bebendo líquidos, mas assim, beba líquidos à vontade, tem aquela regrinha que a gente já colocou da outra vez, seu peso multiplicado por 30,
70 quilos, você vai beber 3 litros de líquido. O líquido, como dissemos no início, menos água e mais sal produz a pedra. Então, se você tiver esse equilíbrio entre água e sal, não vai acontecer a produção da pedra. Lembrando que é importante a gente esclarecer, a água é para prevenir. Se você já apresenta uma crise de cólica renal, aí a orientação é não beber água. Mas no nosso dia a dia, se a gente não tem se a gente não tem o cálculo renal, a Organização Mundial da Saúde recomenda aí que a gente faça boa ingestão de água, variando aí de 2 a 3 litros de água, né, por doutor? dia. Vamos a mais uma pergunta aqui. Elisângela Oliveira, ligadinho Lagarto. Bom dia, população lagartense. Como tratar a doença? É simples, é complexo? Quanto tempo leva a recuperação? Perfeito. Bom dia, Elisângela. Se você tem cálculos pequenos, a gente chama de 2 a 3 milímetros, provavelmente você vai expelir ele espontaneamente, tá? Agora, aqueles cálculos que obstruem, ficam presos, ali provavelmente você vai ter que fazer procedimento cirúrgico. Hoje, os urologistas fazem através de aparelhos, não precisa mais ser cirurgia aberta. Vai depender do tamanho e da localização da pedra onde você está. Então, o tratamento na questão da produção da pedra e ela estiver obstruindo, processo cirúrgico não invasivo, que a gente chama. Lógico que se você já vem um grande formador, a dieta, uma vida saudável, atividade física e beber muito líquido, você poderá impedir que esse cálculo aconteça. Olha aí, a orientação já começa o dia bebendo água, né, doutor? É uma orientação assim que os médicos realmente nos fazem. Começar e mais para o rim, inclusive. Bebendo água, que faz muito bem para o rim, né, doutor? Exatamente. Doutor, a gente quer agradecer a sua presença aqui com a gente, a sua participação tão cedinho. Eu tenho certeza que, mesmo nesse espaço de tempo, muita gente aproveitou as orientações e eu sempre digo, informações salvam vidas. Por isso a gente agradece ao doutor hoje presente, também ao Hospital Decos. E posso dar um lembrete rapidinho? Apenas assim, se você tem ou não, você vê que eu falei sobre um cálculo que a gente nem tem dor, procura o médico, faça exames. Os principais exames são ultrassom, radiografia, tomografia. E se você tiver na sua família alguém com cálculo, exatamente, procura mesmo sem você sentir nada, que você poderá descobrir que está acontecendo alguma coisa. Obrigado, Tamires, obrigado à TV Até Lá e obrigado ao Decos Hospital. Muito obrigada, a gente que agradece, doutor, aí as orientações e as informações valiosas aqui no quadro. Fala, doutor, obrigado a todos do Hospital Decos.